Olá a todos, professora Devail de Língua Portuguesa, bom dia, que Deus nos abençoe sempre. Nós estamos agora na nossa atividade número 10. Não esqueçam de estar enviando uma foto quando vocês terminarem no meu WhatsApp. E também não esqueçam de estar colocando o nome de vocês completo. E se vocês são do quinto A, do quinto B, do quinto C ou do quinto D. É importante colocar o nome completo porque tem alunos colocando, por exemplo, João. Aí tem João num quinto, tem João no outro quinto, às vezes tem João no mesmo quinto. Ou coloca, por exemplo, Ana Clara. Tem várias Ana Claras, né? Então, sempre coloque o nome completo, beleza? E também a série ano, se é quinto A, quinto B, quinto C ou quinto D, ok? Então vamos continuar aqui com a nossa língua portuguesa. O que vocês vão fazer? Leia com atenção, assista ao vídeo, depois copie as atividades e tente respondê-las. Essas atividades elas estão no livro de português nas páginas 53, 54, 55 e 56. Então nós vamos ver aqui, outras linguagens, né? Na página 53, outras linguagens, histórias em quadrinhos. Na crônica lida, você viu como é importante conseguir se comunicar e principalmente fazer-se compreender. Leia esta história em quadrinhos e observe como o personagem Humberto se expressa. Então aqui nós temos a história em quadrinhos, né, do Humberto falando a mesma linguagem. Então vocês vão perceber aqui que ele vai estar utilizando várias linguagens para tentar se comunicar, né, expressar o que ele está desejando ali. E aí na sequência nós temos as atividades com relação aos quadrinhos. Número 1. Nessa história, o Humberto quer comunicar. O que ele está tentando comunicar ali em cima? Número 2. Quais são as linguagens que ele usa para se comunicar? Então, observem lá, quais são as linguagens que ele está utilizando ali em cima. Eu vou dizer algumas aqui, tá bom? Como dicas para vocês. Ele está utilizando sons, a gente pode observar que ele está utilizando movimentos, ele está utilizando gestos, no final ele está utilizando desenhos também, beleza? E a número 3, em que momento ele foi realmente compreendido? Em qual momento aqui em cima ele foi realmente compreendido? Ele se expressou de tal forma com que ele conseguiu ser compreendido pela menininha lá, ok? Continuando, nós temos aqui agora, tecendo saberes. Na crônica comunicação, o esquecimento do nome do objeto desejado provocou uma conversa confusa entre o vendedor e o comprador. A língua portuguesa, no Brasil, recebeu influência das línguas de vários povos que participaram da formação do nosso povo, no caso dos indígenas, africanos, italianos, alemães, franceses, entre outros. Por isso é comum haver variação de nomes de uma região para outra. Confira alguns exemplos de diferentes nomes para o mesmo objeto. Então aqui nós temos um objeto, né, que eu conheço, por exemplo, como Ramonas. Mas esse mesmo objeto, ele pode ter vários nomes em outras regiões. Então as pessoas podem conhecê-lo, o mesmo objeto, por outros nomes. Por exemplo, ele também pode ser chamado de bilírios em Pernambuco, Ramonas em Goiás. Ele pode ser também chamado de grampos em São Paulo. Ou seja, então nós temos um mesmo objeto com vários nomes
em outras regiões, por exemplo, beleza? Olha só aqui, ó, ou o mesmo nome para coisas diferentes. Nós temos aqui o nome cartola. Cartola pode ser, ó, um chapéu masculino de copa alta, ou também pode ser uma sobremesa feita de banana frita em fatias, com queijo assado, açúcar e canela, típica de alguns estados do Nordeste. Então, por exemplo, ó, a cartola, alguns conhecem como esse objeto aqui da primeira gravurinha, né? Um chapéu masculino de copa alta. Já se você pronunciar cartola, lá no Nordeste, eles vão entender, né, como essa sobremesa aí da gravurinha. Ou seja, nós temos um nome para um único nome para objetos diferentes, beleza? Embaixo aqui está falando, ó, converse com pessoas da sua comunidade que vieram de outras regiões do Brasil e amplie a lista com um exemplo. Nesse caso aqui, como nós estamos nesse período de pandemia, não tem como conversar, sair por aí fazendo uma pesquisa e conversar com as pessoas da comunidade, né? Porque o período é mais de isolamento, mas você pode conversar com as pessoas aí do seu convívio aí, da sua casa, por exemplo, ver se eles conhecem, tá bom? Para vocês tentarem fazer essa atividade. E se vocês não conseguirem, não tem problema, mas eu vou dar aqui algumas dicas que vocês podem estar aí fazendo e copiando, beleza? Então prestem atenção, ó. No primeiro pontinho aqui, ó, de nomes diferentes para uma mesma coisa em diferentes lugares. Então, o que eu posso estar dando como dicas para vocês, ó? Por exemplo, nós temos a mandioca, que alguns conhecem ela como mandioca, outros conhecem como aipim, outros conhecem como macaxeira e outros conhecem como costelinha. Mais outro exemplo, ó, o geladinho. O geladinho, ele também pode ser chamado de din-din, de chup-chup, de sacolé. E em Goiás, o nome que eles dão para o din-din, para o geladinho, é laranjinha. Ou seja, nós temos um objeto, né, uma coisa com vários nomes. Mais um exemplo, a abóbora. Ó, a abóbora também ela pode ser conhecida como jerimum. Beleza? Agora no de baixo aqui, ó, dê o mesmo nome dado para coisas diferentes. O que eu posso dar como exemplo para vocês? A manga. A manga que é fruta. Nós temos a manga que é fruta, mas a manga também que pode ser o quê? Uma parte da camiseta, né? A manga da camiseta. Ou seja, nós temos um nome para coisas diferentes, beleza? Vou dar mais um exemplo desse ponto aí. A bolacha. A bolacha pode ser aquele biscoito de comer e pode ser também um tapa que a pessoa leva, né? Ó, deu uma bolacha em fulano, ok? Mais um exemplo de objeto, no caso, a lapiseira. A lapiseira pode ser também lápis grafite, e no Nordeste a lapiseira ela é chamada de apontador, ok? Então fica aí a dica para vocês, beleza? Agora vamos para a página 55, que vai tratar do seguinte assunto, ó, língua, usos e reflexão. Aqui nós temos substantivo e as palavras que o acompanham. Quem que vai estar acompanhando o substantivo no caso? O artigo, o adjetivo ou locução adjetiva, beleza? Então pressupõe que esse aqui é uma continuação de conteúdos que vocês já viram em anos anteriores de estudo, beleza? Então vamos verificar o que está dizendo aqui, ó. A crônica que você leu começa com a frase: é importante saber o nome das coisas.
Releia algumas palavras, expressões e frases que o personagem da crônica utilizou porque não lembrava o nome do objeto que queria comprar. Então vamos analisar aqui. Olha só, uma coisa pontuda que fecha, pontudo numa ponta, certo? É assim, assim, dobra aqui e encaixa na ponta assim. A comunicação seria muito complicada se ninguém desse nome àquilo que existe ao nosso redor. Por isso, há nomes para tudo. Você já estudou que as palavras que dão nomes às coisas que existem são quem? São os substantivos. Então vamos lá, ó. Substantivos. O que são substantivos? São palavras que dão nome a algo. Coisas, pessoas, lugares, sentimentos, seres reais e imaginados, entre outras coisas. Beleza? Vamos passar agora para o gênero dos substantivos. Olha só, quando se fala-se em gênero do substantivo, ele não se refere à questão de sexualidade, sim, e sim o gênero da palavra, masculino ou feminino. Beleza? Aí temos aqui as atividades, ó, oral e escrita. A número 1, substantivos masculinos ou femininos. Letra A, leiam os substantivos do quadro. Então nós temos aqui o quadro com alguns substantivos. Vamos lê-los. Menino, menina, garoto, garota, rato, rata, porco, porca, professor, professora. Aí embaixo está pedindo o seguinte, ó, esses substantivos são masculinos ou femininos? O que vocês acham? São masculinos ou femininos? Aí vocês vão escrever se são masculinos ou femininos. Beleza? Continuação, ó. O que nos ajuda a determinar se as palavras são masculinas ou femininas? No caso aqui, dessas palavras, o que nos ajudam é a questão da... Ó, fica a dica, hein? É a questão da terminação da palavra, ó. Menino, termina com O. Menina, termina com A. Mesma coisa de garoto, garota e as demais palavras, beleza? A letra B. Agora, observe os substantivos a seguir. Então, vamos observar aqui e analisá-los. Olha só, o que temos aqui? Sol, cachorro, moço, mulher, terra, conversa, mesa, espaço, chuva, furacão, ideia, porta, amor, saudade. Vamos verificar o que está pedindo. Ó, sublinhe os substantivos masculinos e circule os femininos. Então, sublinhar é passar um traço embaixo, e circular, vocês já sabem, é fazer um círculo ao redor da palavra. Então vamos lá, vou fazer aqui uma aqui como exemplo aí para vocês observarem. Ó. Sublinhar os substantivos masculinos. Sol, sol é masculino. Cachorro é masculino, então tá sublinhados, né? O que é sublinhar? É passar um traço embaixo. Agora circule os femininos, então vamos circular aqui femininos. Ó. Mulher é masculino ou feminino? É feminino, então é só fazer um círculo ao redor, beleza? Que é circulá-lo, ok? Vamos passar para a próxima, que é a letra C. Todos esses substantivos referem-se a seres que têm sexo? Se acha que sim, vai fazer um X aqui no sim. Se acha que não, vai fazer um X aqui na parte que está não. Então, preste atenção e marque X, ok? A letra D. O que vocês consideraram para determinar se esses substantivos são masculinos ou femininos?
que você achou aí? O que ajudou você a determinar se são masculinos ou femininos? Nós já vimos algumas coisas lá em cima, né? No caso, a terminação da palavra. Uma outra dica é a questão de estar colocando o artigo o ou o artigo a antes do substantivo e também um ou uma. Então fica aí a dica, beleza? A letra E. O que vocês observaram? Marque um X. Então aqui você vai marcar um X de acordo com a observação feita. Os substantivos podem ser masculinos ou femininos e só nomeiam seres que têm sexo, o macho e a fêmea. Se você acha que essa aqui é verdadeira, você vai marcar um X. Se não, vai deixar em branco. Vamos observar agora de baixo. Ó. Os substantivos podem ser masculinos ou femininos, mas nem sempre os seres nomeados por eles têm sexo. Então, o que vocês acham? Eu acho que a mais correta é a de baixo, tá? Analisem aí, ok? Vamos verificar aqui agora o número 2 dessa página, ó. Leiam o quadro de palavras a seguir. Então, nós temos aqui o quadro de palavras. Fonte, cofre, dente, lente, gente, pente. Aí responda oralmente. Como nós não estamos no contexto da sala, então não tem como você responder oralmente, tá bom? Então você vai copiar a sua resposta. O que vocês podem fazer para saber se essas palavras pertencem ao gênero masculino ou ao gênero feminino? Então, respondam aí, ok? A número 3. Façam um registro coletivo com as conclusões de vocês sobre como descobrir o gênero dos substantivos. Depois resuma suas observações. Então aqui vocês vão escrever, né? Como é que a gente faz para descobrir se a palavra, no caso substantivo, o gênero dele? Beleza? No caso se é masculino ou feminino, né? Observe que nós já vem falando sobre isso, né? A terminação da palavra, colocar um artigo ou a antes do substantivo, pode ser também os artigos um ou uma, beleza? Então é só prestar um pouquinho de atenção. Continuando aqui embaixo está o seguinte, ó, podemos concluir. Então vamos verificar o que está dizendo, olhem só. Todo substantivo pertence a um gênero. Então todo substantivo pertence a um gênero, masculino ou feminino, mesmo que se refira a algo que não seja do sexo masculino ou feminino, beleza? Então assim, podemos dizer que os substantivos a seguir têm gênero. Olha, tem gênero. Lembrando que isso aqui não tem nada a ver com sexo, né? Quando se fala assim gênero masculino ou feminino, não tem relação com sexo, porque aqui é a questão da palavra. O substantivo ele pode ser o que? Masculino ou feminino, sem estar se referindo à questão de sexualidade, beleza? Porque vocês podem observar no transcorrer e nas palavrinhas que foram ditas que algumas não tem nada a ver com seres, né? Masculino ou feminino, são apenas coisas. Então, por exemplo, assim, se eu falo, por exemplo, ó, mesa. Mesa é um substantivo, olha, eu coloco, por exemplo, o artigo antes, a mesa. E mesa é o que? É uma coisa, é um objeto, né? Então, ó, e a mesa é um substantivo que? Feminino. Tá vendo? Não tem nada a ver com ser vivo, com sexo. Essa é uma questão à parte. É o que está dizendo aqui, ó, no finalzinho, ó. Mesmo que se refira a algo que não, olha aqui, ó, que não seja do sexo masculino ou feminino.
beleza? Então aqui nós temos alguns exemplos, ó, antena, ventania, saudade. Que gênero que é? Gênero feminino. Embaixo nós temos, ó, alfinete, furacão, trabalho. Esses aqui são do gênero que gênero? Masculino. Beleza? Espero que tenha ficado compreendido aí para vocês, ok? Qualquer coisa vocês têm meu WhatsApp para estarem tirando mais dúvidas, beleza? Então, até aqui são as atividades que vocês vão realizá-las nesse período agora, tá? Que é a continuação. E mais abaixo aqui, nós vamos fazer agora o que? Vamos passar para a parte que é a correção das atividades da aula anterior. Beleza? Que foi nossa atividade número 9. Aí lá nós tivemos o seguinte, ó. A número 4, eu não vou ler as atividades porque já foram lidas no vídeo anterior. Se você ainda não o assistiu, é só assisti-lo, né? Elas já foram lidas, elas já foram explicadas. Aqui nós vamos verificar só as correções do que está correto, beleza? Ou não. Do que está correto ou não, ok? Então aqui, ó, na número 4, a letra A, a correta é o quadradinho de baixo que está dizendo o seguinte, ó, confusa e não é possível para o ouvinte entender o que o comprador quer, ok? Aí agora a letra B. Nessa fala, uma palavra dá a ideia de que o comprador faz gestos para explicar como o objeto é. Que palavra é essa? Grife-a no trecho acima. Qual trecho acima? Esse trecho lá onde ele está o quê? Ele está falando, ele está relatando. Então aqui já foi grifado, ó, as palavrinhas assim, assim e assim. Era só isso para ter feito, ok? Então corrigido também. Agora a letra C. Ainda nesse trecho, o comprador emprega várias vezes a palavra entende. Assinale a alternativa que melhor indica a finalidade dessa repetição. Qual foi a alternativa correta? O quadradinho do meio. Está dizendo o seguinte, ó, manter o vendedor atento. Ok? Corrigido então também. A número 5, olha, releia esta fala do comprador. Pomba, que cabeça minha, a palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Letra A, ó, circule as reticências empregadas no trecho acima. Então foram circuladas. Olha só, as reticências, ok? Corrigido. Aí aqui na letra B, ó, leia em voz alta o trecho prestando atenção na expressão assinale o que essa expressão acompanhada das reticências pode indicar. Aí aqui nós tínhamos várias possibilidades. Então, o que elas juntas poderiam indicar ali? Ó, essa aqui está correta, dúvidas, espanto não, irritação não, hesitação sim, raiva não e gagueira não. Então as respostas corretas para marcar o X foram dúvida e hesitação. Só isso, beleza? A letra C. A letra C, marque a alternativa mais adequada para completar a afirmação a seguir. Nessa fala do comprador, a palavra pomba. Olha, as alternativas. Dá nome a uma espécie de ave? Não. É uma expressão que sugere irritação e impaciência? Sim, essa é a correta. Refere-se a uma cerimônia religiosa? Não. Então a correta é o quadradinho do meio. É uma expressão que sugere irritação e impaciência. Ok? A número 6.
O texto comunicação apresenta uma conversa entre dois personagens. Nessa conversa, há algumas características que são próprias da fala, mesmo que o registro tenha sido feito de forma escrita. Leia algumas características. Olha, letra A, pausa, interrupção. Letra B, dúvida, hesitação. C, manter a atenção do ouvinte. Letra D, repetição. Vocês vão fazer a correspondência com as falas que estão aqui embaixo. Então, vamos verificar se vocês acertaram. Olha, letra A, que é pausa e irritação, está aqui, ó, no primeiro quadradinho. Estou me esforçando, mas. Então, houve pausa, interrupção. O segundo quadradinho é a letra D, repetição, mas é simples, uma coisa simples. Olha, houve repetição. Letra C, manter a atenção do ouvinte. Não, escuta aqui. Letra B, dúvida, hesitação. Temos aqui a alternativa, me dê um. Então, esse é letra B. E o último quadradinho, nós temos o que? Manter a atenção do ouvinte. Olha o que está dizendo, serve assim para aprender. Entende? Então, aí está a correção da número 6. A número 7. Conversem e depois registrem em uma folha avulsa as respostas para as questões a seguir. Letra A. Qual é a razão do título comunicação? Então, aqui nós temos sugeridos, ó. É uma síntese do elemento principal, do enredo, um problema de comunicação entre as pessoas. Isso aqui é possibilidades, né? B. Geralmente, as crônicas têm a intenção de ser humorísticas e também de apresentar uma crítica a algum comportamento ou hesitação. Isso ocorre nessa crônica? Olha, espera que vocês tenham respondido que sim, isso acontece nessa crônica, sim. Beleza? Então aqui foram as correções da nossa atividade anterior. Beleza? No mais, olha, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês e toda a sua família, bons estudos e até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.